Olá, seja bem-vindo, bem-vindo ao nosso Evangelho no Lar. Antes de começarmos, gostaria de te pedir para dar um like em nossos vídeos, se inscrever no nosso canal, que é uma maneira de divulgar o nosso trabalho. Hoje vamos fazer então a terceira e última parte do item 3 da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Notícias Históricas. E hoje nós vamos começar falando sobre os escribas, que também nós lemos em muitas passagens do Evangelho a respeito dessas pessoas. Então, escribas, nome dado, a princípio, aos secretários dos reis de Judá e a certos intendentes do exército judeu. Mais tarde, essa designação foi aplicada especialmente aos doutores que ensinavam a lei de Moisés e a interpretavam para o povo. Faziam causa comum com os fariseus, quer dizer, eles procediam como os fariseus, participando dos seus princípios e de sua aversão aos inovadores. Por isso, Jesus os envolve na mesma reprovação. Quando Jesus fala de escribas e fariseus, entende-se realmente que eles tinham mais ou menos a mesma maneira de proceder. Sinagoga. Só um templo existia na Judéia, o de Salomão. Esse templo de Salomão ficava em Jerusalém, onde se celebravam as grandes cerimônias do culto. Todos os anos, os judeus se dirigiam a ele em peregrinação, para as festas principais, como a da Páscoa, a da dedicação e a dos tabernáculos. Foi nessas ocasiões que Jesus fez numerosas viagens a Jerusalém. As demais cidades não tinham templos, mas sim sinagogas, edifícios em que os judeus se reuniam aos sábados para fazerem as suas preces públicas sob a direção dos anciãos, dos escribas e dos doutores da lei. Ali se faziam também leitura dos livros sagrados, seguidas de comentários e explicações. Cada um podia participar, e foi por isso que Jesus, sem ser sacerdote, ensinava nas sinagogas aos sábados. Depois da ruína de Jerusalém e da dispersão dos judeus pelo mundo, as sinagogas nas cidades em que passaram a residir servem-lhes de templo para a celebração do culto. Saduceus, seita judia que se formou por volta do ano de 248 a.C., assim chamada em virtude do nome de seu fundador, Sadoc. Os saduceus não acreditavam na imortalidade da alma, nem na ressurreição. Quer dizer, eles não acreditavam que existia vida pós-morte. Apesar disso, acreditavam em Deus e, embora nada expressassem após a morte, serviam-no com interesse de recompensas temporais. Quer dizer, como eles não acreditavam nem que o espírito sobrevivesse à morte, nem que você poderia retornar à vida numa outra vida, eles obedeciam à lei de Deus na simples certeza de adquirir bens naquele momento, bens temporais. E, ao que, segundo acreditavam, se limitava a sua providência. A satisfação dos sentidos para eles, o fim principal da vida. Quanto às escrituras, apegavam-se ao texto da antiga lei, não admitindo nem a tradição, nem qualquer outra interpretação. Colocavam as boas obras e a execução pura e simples da lei acima das práticas exteriores do culto. Eram, como se vê, os materialistas, os deístas e os sensualistas da época. Essa seita era pouco numerosa, mas contava com personagens importantes e tornou-se um partido político sempre oposto aos fariseus. Essênios.
seita judia, fundada há cerca do ano de 150 a.C., no tempo dos Macabeus. Seus membros moravam em edifícios semelhantes a mosteiros e formavam uma espécie de associação moral e religiosa. Distinguiam-se pelos costumes suaves e as virtudes austeras, quer dizer, virtudes rígidas, ensinando o amor a Deus e ao próximo, a imortalidade da alma e crendo na ressurreição. Eram celibatários, condenavam a escravidão e a guerra. Tinham seus bens em comum e se entregavam à agricultura. Opostos aos saduceus sensuais, que negavam a imortalidade, e aos fariseus, enrijecidos por suas práticas exteriores, para os quais a virtude nada mais era do que aparência, não tomavam nenhuma participação nas disputas dessas duas seitas. Aproximavam-se, por seu gênero de vida, dos primeiros cristãos, e os princípios de moral que professavam fizeram algumas pessoas suporem que Jesus fizera parte desta seita, antes do início de sua missão pública. O que é certo é que Jesus devia conhecê-la, mas nada prova que lhe fosse filiado, e tudo quanto se tem escrito a respeito é hipotético. Terapeutas, servidores de Deus ou curadores, sectários judeus contemporâneos do Cristo, estabelecidos principalmente em Alexandria, no Egito. Tinham intensas relações com os essênios, cujos princípios professavam, quer dizer, eles acreditavam nas mesmas coisas que os essênios. E como eles se davam à prática de todas as virtudes, quer dizer, da mesma maneira que os essênios, os terapeutas também tinham os mesmos princípios ideológicos e de vida. Eram exatamente frugais na alimentação, voltados ao celibato, à contemplação e à vida solitária, constituindo uma verdadeira ordem religiosa. Filon, filósofo judeu de Alexandria, platônico, foi o primeiro a se referir aos terapeutas, apresentando-os como uma seita judaica. Eusébio, São Jerônimo e outros pais da igreja pensam que eles são cristãos. Quer tenham sido judeus ou cristãos, é evidente que, como os essênios, representavam um traço de união entre o judaísmo e o cristianismo. Obrigada mais uma vez. Assim encerramos a terceira parte dessa introdução aí do item 3. Eu te agradeço imensamente por ter nos acompanhado até agora. Amanhã estaremos novamente com uma nova lição, às 18 horas. Espero você, se Deus quiser, e adquirir, com certeza.